Paloma, para começar, temos vários assuntos aqui, mas eu queria falar, um conselheiro do Fed disse ontem que o tapering deve começar ali antes do esperado. A retirada de estímulos nos Estados Unidos é um assunto importante, num cenário global, por conta da inflação. A gente tem falado bastante sobre isso. E eu queria saber a sua visão sobre esta questão inflacionária. Quais setores você acha que aqui no Brasil podem se beneficiar aí dessa perspectiva? Certo, nós já estamos observando cada vez mais a inflação começando a incomodar os membros do FONC, que seria o equivalente nos Estados Unidos ao Copom aqui do Brasil. Então, eles já estão dando ali algumas sinalizações de que a inflação é, de fato, um problema que pode não ser tão temporário quanto eles imaginavam, mas eles ainda veem a questão inflacionária como algo temporário, só que talvez levando um pouco mais de tempo. Eles esperavam algo em torno de 3 meses, talvez leve ali entre 6 meses e 9 meses. Isso na visão dos próprios membros do FONC. Na minha visão, a questão inflacionária é algo que deve persistir por mais tempo, porque nós tivemos uma injeção de capital muito grande nas grandes economias. Então, por exemplo, se a gente observar hoje, cerca de 20% dos dólares em circulação foram impressos no ano passado. Então, esse aumento de oferta de moeda é natural, isso causa um problema inflacionário, mais à frente, é o que a gente está vendo agora, mas não só isso, a gente também teve uma quebra muito forte na cadeia produtiva global. Então, o nível de oferta, ou seja, as empresas reduziram a sua produção por causa dos efeitos da pandemia. E aí, de outra ponta, a gente teve esses estímulos monetários e fiscais muito fortes, então, que fizeram com que a população conseguisse ter uma ajuda, os negócios conseguissem ter ali uma forma de recorrer para não ter que fechar tudo e demitir muita gente. Só que isso tudo fez o quê? Um nível de demanda que ficou muito mais aquecido do que o nível da oferta que despencou. Então, essa oferta ela vem se recuperando, ela vai se recuperando aos poucos, tende a se recuperar de forma mais acelerada agora, principalmente que as grandes economias estão tendo a sua população com um nível, uma taxa de vacinação mais alta, então tudo isso tende a acelerar. Porém, a questão inflacionária ela vem desse aumento de oferta de moeda, da quebra na cadeia produtiva, então a gente tem aí uma série de insumos que estão sendo muito disputados. Nós temos também programas de estímulo que foram lançados por exemplo, na China, um programa de estímulo à construção civil e ao setor de infraestrutura, fazendo inflar o preço das commodities, especialmente o minério de ferro. Então, isso também contribui para aumentar a inflação. E aí nós temos uma outra série de bens sendo disputados no mercado e, então, naturalmente, bens mais disputados, mais escassos, o preço também sobe. E, então, assim, a questão da inflação, nós já sabíamos que ela ia aparecer com mais força em algum momento. E é isso que nós estamos começando a observar e os membros do FONC já querem começar a discutir, pelo menos, quando que os estímulos vão começar a ser reduzidos. E o tapering, ele se refere exatamente ali ao programa de compra de títulos do mercado privado que é feito atualmente pelo Fed. E aí, esse programa hoje, ele está no patamar de 120 bilhões de dólares em compras desses títulos privados, e o Fed quer então, o FONC quer começar ali, talvez alguns membros, na verdade, para ser mais específico, eles querem começar a discutir quando que esse tipo de estímulo ele começa a ser reduzido. Mas veja bem, não quer dizer que ele vai ser, que ele vai terminar. Ou seja, o Fed ele vem sustentando bastante esse discurso, inclusive pelo seu próprio presidente, o Jerome Powell, de que o Fed vai sustentar estímulos enquanto a economia americana precisar recuperar bem o seu mercado de trabalho, retomar o pleno emprego, basicamente, e ter ali uma economia de volta na rota de um crescimento positivo. Então, o que acontece é que esse estímulo, a gente deve observar, então, nas próximas reuniões do FONC, discussões já sobre quando e quanto nesses estímulos, nessas compras de ativos que o Fed faz, devem ser reduzidos. Mas, ainda assim, esse estímulo deve permanecer dentro da economia americana. Agora, quando a gente fala de inflação, nós estamos, ou seja,
um crescimento da inflação, né, que nós estamos observando, isso acaba esbarrando nos juros. Então, é uma outra linha, né, de estímulo de política monetária que o Fed tem. Então, ele está mantendo os juros num patamar muito baixo nos Estados Unidos, entre 0% e 0,25% ao ano. E tinha-se a visão de que até 2023, ou seja, apenas a partir de 2024, esse estímulo via juros ele seria mantido, mas os membros, na última reunião do FONC, já começaram, alguns membros já começam a ver ali pelo menos 2 altas nos juros americanos já no ano de 2023. E até na semana passada a gente viu o Rafael Bostic comentando que ele acredita que ele já vê pelo menos uma alta de juros já no ano que vem, 2022. Então, essa alta nos juros, ou seja, essa redução nos estímulos na economia americana, é algo que já está ficando cada vez mais próximo, né? Nós já estamos vendo esse movimento. Do lado, então, dos agentes econômicos, no mercado, de modo geral, nossa perspectiva, né, é de fazer estimativas já esperando que os estímulos vão ser reduzidos na economia americana, embora a gente ainda deva ver juros muito baixos por lá e a manutenção do programa de compra de títulos pelo Fed. Então aí você me pergunta, setores que podem se beneficiar numa perspectiva de alta desses juros, né, que é o que a gente está falando aqui, então, uma perspectiva de que os juros vão começar a subir lá e muito provavelmente com juros subindo lá, a gente vai ter uma aceleração nos juros aqui no Brasil também. Eu vejo que os setores que podem se beneficiar nesse patamar de juros mais altos são especialmente bancos e seguradoras. Então, o banco ali com os spreads bancários e as seguradoras com aquele montante que elas conseguem manter em títulos, né, ganhar com títulos públicos, um montante que elas mantêm ali sob a custódia delas em relação aos seus produtos de seguro. Então, isso aí são 2 setores que naturalmente se beneficiam com alta de juros. Agora, o que a gente vai ver? A gente tem que lembrar, né, que embora tenha esse cenário inflacionário, a gente tem um cenário também de retomada econômica que vai vir muito forte no segundo semestre de 2021. Então, o que acontece? Impulsionado justamente pela vacinação. Então, isso tende a destravar muito valor, especialmente naqueles setores cíclicos, ou seja, empresas de setores que crescem quando a economia cresce. Então, nós podemos ver uma série dessas companhias, né, as companhias de commodities se incluem aí, os próprios bancos, né, também se incluem nesse perfil. Então, a gente vai acabar vendo essas empresas mais ligadas ao crescimento econômico tendo aí uma tração mais forte. E aí, os setores que tendem a se prejudicar mais são aquelas empresas de mais alto crescimento. Então, são aquelas empresas que elas não são tão bem consolidadas assim, elas ainda crescem de forma muito acelerada, e aí depende também de um nível, uma injeção de capital mais forte. E aí, para isso também, né, elas acabam sofrendo com juros mais altos, tanto na hora de tomar uma captação, uma dívida, ou na hora, né, dos acionistas aportarem mais dinheiro no negócio, eles vão exigir prêmios de risco maiores, então, ou seja, juros maiores, porque esse patamar de juros básicos na economia vai estar mais alto. E aí, de outro lado, também, na hora que a gente faz o valuation, ou seja, a precificação dessas empresas, e aí divide isso pelo número de ações, a gente vai acabar descontando uma taxa de juros maior. Então, isso também faz com que o valor dessas empresas, ele caia em dias atuais. Então, são 2 impactos, né, de juros sobre as empresas de alto crescimento, e elas também têm, né, elas têm a projeção de fluxo de caixa delas está em períodos mais longínquos. Então, ou seja, descontando juros maiores com um fluxo de caixa em período mais longe, isso faz com que o valor hoje acaba caindo. É por isso que a gente está vendo uma movimentação, né, uma correção muito forte, por exemplo, no setor de e-commerce e tecnologia, aí, vide Magalu, Via Varejo, B2W. Então, a gente vê que esse movimento, né, de juros mais altos vai acabar impactando de alguma forma os negócios de mais alto crescimento. Não quer dizer que eles vão deixar de crescer, que vão deixar de ser bons negócios, mas talvez eles tenham que crescer a taxas um tanto menos arrojadas do que era estimado, e isso aí acaba indo para o preço dos ativos. Então, basicamente, em termos de setores, é isso que eu vejo.